Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje tenho para vocês uma experiência com o Ho Oponopono. Para resumir muito rapidamente, o Ho Oponopono é uma técnica havaiana de limpeza de memórias e programas. E a única coisa que nós temos que dizer é: sinto muito, me perdoa, eu te amo, obrigado. É muito simples, é uma técnica bastante simples, não temos que complicar a vida. Esta técnica é para limpar as nossas memórias, os nossos programas, que estão sempre a surgir na nossa vida. Programas erróneos, programas que nós, ou memórias, que nos complicam um bocadinho a vida e que, com estas simples palavras, nós podemos limpar ou pelo menos suavizar um pouco mais a nossa vida. Porque as memórias e os programas estão sempre a surgir e nós não sabemos o que é que temos que limpar. Quer dizer, sabemos o que temos que limpar quando essas memórias e programas surgem. Mas, uma vez que estão limpas, uma vez que tu as limpastes, tu não sabes que memórias vão voltar a surgir. Quais são os próximos programas? E por isso nós devemos continuadamente, durante o dia, sempre que a gente possa, dizer as palavras mágicas. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, obrigado. Estas frases, estas palavras, por exemplo, no Brasil, diz-se de outra maneira. Mas eu, pessoalmente, eu digo desta forma. O Ho Oponopono é uma ferramenta bastante, como vocês já viram, bastante útil. Porque, e agora, aprofundando um bocadinho mais o tema, se tu, por exemplo, estás a viver uma situação de, por exemplo, um parceiro que não, que, que complica um bocadinho a tua vida, que é complicado, que é agressivo, que não é companheiro. Então temos que ver, temos que ser conscientes que existe algo que atraiu essa pessoa para ti. E esse algo são as memórias e os programas que todos nós carregamos. O que é que pode acontecer? Quando nós limpamos, quando nós somos conscientes desse problema, nós repetimos uma e outra vez: sinto muito, para ti mesmo. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, obrigado. Uma e outra vez, uma e outra vez. O que pode acontecer é que essa pessoa vai embora ou que essa pessoa mude o seu comportamento. Tu não sabes o que vai acontecer. A limpeza, estas palavras limpam, mas não te vão dizer o que é que vai acontecer depois da limpeza. O que é que vai se passar. E é assim simples. Existem também outras ferramentas dentro do Ho Oponopono e orações do Ho Oponopono, que eu acho que são 3. E temos outras palavras, outras ferramentas como gotas de orvalho, azul indigo ou azul gelo, também papel mata-moscas ou papel de moscas, já não me recordo muito bem. Mas, e aqui quero, para vocês que estão aí desse lado, que nunca ouviram falar do Ho Oponopono, eu tenho que vos advertir de algo. Hoje em dia existem milhares de ferramentas, ou centenas de ferramentas, não vamos exagerar. Ainda agora há uns meses eu pesquisei um bocadinho na internet para ver o que é que existia aí de novo no Ho Oponopono e parece que surgiram de repente, especialmente nos canais do YouTube, pá, centenas de ferramentas. Isso é um absurdo. É um absurdo. Para as pessoas que querem iniciar no Ho Oponopono, é extremamente confuso. Porque existem ferramentas que têm a mesma função
que as ferramentas que já existiam. E isso, onde é que vai levar isso? A lugar nenhum. Imagina-te que tu vais num supermercado e tu queres comprar um produto e numa prateleira de 5 metros, com 2 metros, com 5 metros de largura e 2 metros de altura, né, tem uma infinidade do mesmo produto que tu queres, só que de marca diferente, de cores diferentes, tamanhos diferentes e preços diferentes. E tu dizes, uau, isto é uma loucura, qual é que vou escolher? Já vos aconteceu isso, não já? Eu sei que já. E muitas das vezes vocês vão-se embora porque vocês não sabem qual comprar. Porque ficaram na dúvida. A mesma coisa está a acontecer agora. Pelos vídeos que eu vi, existem muitos youtubers que falam sobre o Ho'oponopono, que inventaram novas ferramentas. Isso é extremamente natural. Por isso também passou-se comigo, há muitos anos atrás, quando eu iniciei-me no Ho'oponopono. E também comecei, entre aspas, a canalizar. O meu ser superior, a minha mente superior, também me dava novas ferramentas. Mas eu dei-me conta que essas ferramentas, as funções que essa ferramenta tinha, já existia lá atrás. Ok? Nos livros que eu li, já existiam essas ferramentas. Ou pelo menos as funções dessas ferramentas. Então, para que é que eu vou estar a inventar novas ferramentas, novas palavras de poder, quando já existem? E é isso que eu notei. É que essas ferramentas, para que meter mais? É um mecânico, vamos imaginar, um mecânico tem 10 ferramentas, 10 chaves, tamanhos diferentes, com cores diferentes, tá? Só que com o mesmo número. Vamos imaginar que é o número 12. Para que ele quer tantas? Se ele precisava só de uma, ou de duas, uma pequena e uma grande. O resto para que é? Só porque tem cores? Só porque é de formas diferentes? É mais ou menos isso, é uma atrapalhada. Para mim, sinto muito, mas é uma atrapalhada. Bem, continuamos. E agora vou-vos contar a minha história, que é do Ho Oponopono, a minha experiência que eu tive, é uma experiência bastante interessante. Tenho que vos dizer que o Ho Oponopono tem que se dizer diariamente. E quando tu és consciente que tu tens um problema que tu queres limpar, tu deves te focar especialmente só nesse problema. E foi isso que aconteceu comigo. Isto já me aconteceu há uns 10, 15 anos atrás. E tudo começou quando eu tinha 5 anos. 5, 6 anos, mais ou menos. Um dia, a minha avó, muitas das vezes, durante todos os anos, ia-nos visitar. E ficava lá um mês, algumas vezes 2 meses, na nossa casa. E eu um dia, como era pequeno, devia ter uns 5 anos, 5, 6 anos, acordei no meio da noite, devia ser mais ou menos meia-noite, e tinha que ir à casa de banho. E eu ouvi a minha avó e o meu pai a falarem. A falarem. E a minha avó estava a falar mal de nós. Estava a falar mal dos filhos né, dos seus netos. E o meu pai estava a concordar. Eu não sei, mais ou menos, eu não me recordo muito bem o que é que ela estava a dizer, mas acho que ela dizer que os teus filhos são uns mal educados, ou são mal educados, e pronto, essas coisas. Não me recordo muito bem, mas foi isso, mais ou menos. E o meu pai concordava. E eu, pá, aquilo ficou-me aqui, na minha cabeça. A partir daí, odiei a minha avó de morte. A minha avó sumiu para mim, hein? Desde essa altura, que eu sempre tive uma raiva dela, cuidado. Não uma raiva muito grande, mas deixei de gostar dela. Já não sentia nada, não sentia qualquer tipo de amor. Eu simplesmente sentia aquela repulsa.
Então falas mal de nós com o nosso próprio pai? Bem, o meu pai também era um ditador, cuidado com ele. E os anos foram passando e eu sentia que tinha isto aqui preso aqui no coração, ok? Tinha assim, essa imagem, essa situação que ocorreu estava aqui. E eu não conseguia largar. Eu sabia de vez em quando, talvez uma ou duas vezes por ano, eu sentia que havia qualquer coisa que não estava bem dentro de mim. Especialmente vinha-me aqueles remorsos que eu tinha com a minha avó. Aquele pequeno ódio, por assim dizer. Os anos foram passando e não havia maneira de eu esquecer aquela situação. E eu queria me libertar disso. Até que surgiu o Ho Oponopono e eu, uau, muito bem, porque naquela altura, eu estava no meu caminho espiritual. Eu queria aprender tudo, tudo que se mexia, eu queria aprender sobre isso. Hein? Qualquer livro que eu encontrasse, epá, isto é bom, vou ler, vou interiorizar isso. E o Ho Oponopono também surgiu e eu, uau, vou memorizar. Vou ler toda a informação que puder, vou ter esse tipo de conhecimento e vou transformá-lo em sabedoria. Né? Vou interiorizá-lo. Muito bem. Claro que comecei a fazer o Ho Oponopono todos os dias. Todos os dias. Eu sentava-me a meditar e punha-me ali uma hora, sinto muito, me perdoa, eu te amo, obrigado. Sempre focado na minha avó. Sempre. O meu principal objetivo era sacar isso que estava aqui dentro. Eu queria perdoar a minha avó, mas não conseguia. Eu tinha, antes de conhecer o Ho Oponopono, eu já tinha tentado perdoar com outras técnicas. Mas não havia maneira que essas memórias simplesmente desaparecessem. Essas memórias fossem transmutadas em amor. Isso é algo muito difícil. E o Ho Oponopono, esta ferramenta está aqui mesmo para ajudar as pessoas que não conseguem soltar esses traumas, essas memórias erróneas. E eu fui continuando. Eu acho que demorou mais ou menos um mês. Um mês, todos os dias, a meditar 1 hora por dia. Ok? Sempre focado no objetivo. Mas atenção, agora que estou-me a lembrar, eu já tinha feito isso antes. Esta não foi a primeira vez. Eu tinha conhecido o Ho Oponopono. Eu tinha feito a meditação do Ho Oponopono. E o que aconteceu é que eu ia fazendo, quer dizer, eu tinha um ano atrás, eu fiz, depois larguei, depois voltei outra vez a tentar, e depois mais outra vez, e passando uns anos, é que eu voltei a fazer isto outra vez, a tentar mais uma vez. Eu penso que foi isto, ok? Agora que está-me a surgir a memória, conforme eu estou a contar agora a história, está-me a surgir o que aconteceu. E então, na última vez, que foi mais ou menos há 10 anos atrás, eu demorei um mês a fazer estas meditações. E um dia, quando eu estava a meditar, eu ali com as pernas cruzadas, em posição de meditação, o que é que surgiu? Eu adormeci durante o sono, durante a posição em que eu estava sentado, adormeci. E de repente, surgiu dentro de mim como se fosse um sonho. E eu senti uma luz, eu vi uma luz de um ser. E esse ser era a minha avó. Eu conseguia sentir. Eu senti que era a minha avó. E essa luz tinha tanto amor, eu digo assim, uau! Como é que é possível que a minha avó tivesse tanto amor à sua volta? Ok? A sua energia, ela não veio em corpo. Ok? Ela estava como se fosse uma aura. Uma aura não, uma
uma luz mais ou menos amarela, branca, amarela. E eu olhei para ela, eu senti que era ela e eu, uau! Eu digo assim, como é que é possível? E nesse exato momento, todo o meu ódio, tudo que eu tinha contra ela, desapareceu. Esfumou-se. Mas aqui vem a parte mais interessante. A parte mais interessante é que existia outro ser masculino, porque eu sentia a energia dele, um bocadinho mais alto, também luz, tudo luz, só que a energia dele, o amor que ele emanava dele, meu, eu até hoje nunca senti uma energia de amor tão elevada como aquele ser que estava lá a acompanhar a minha avó. Aquele ser, poderíamos dizer que era Deus. Por assim dizer, para dar um exemplo, a energia dele era tão elevada, eu diria que era 10 vezes ou 20 vezes mais elevada que a da minha avó. A minha avó já me surpreendeu, que eu digo, uau, de onde é que vem este amor? De onde é que vem esta energia tão potente? E quando eu vi o outro, que lhe estava a acompanhar, que possivelmente foi o que lhe, prontos, a minha avó para vir para esta dimensão, para se contatar comigo, precisava de alguém que lhe acompanhasse, alguém que lhe abrisse o caminho, porque ela própria não poderia fazer isso. É o que eu acho. E eu posso dizer que realmente o que mais me surpreendeu, além da minha avó, foi o outro ser. Porque eu nunca pensei na minha vida que pudesse existir um ser com tamanha força, mas a força em termos de amor. Se vocês pensam que aqui o amor da terra e uau, que fantástico quando tu sentes o amor por um homem, por uma mulher, ou o amor por um animal, ou o amor por algo, se tu pensas que isso é o máximo, esqueçam tudo. Esqueçam isso. Do outro lado, o verdadeiro ser da minha avó não é este corpo humano. Este humano é só um avatar. Não é? Com todas as suas limitações, com todas as suas memórias e programas. Uma vez que tu soltas, uma vez que tu consegues soltar isto tudo, surge a tua verdadeira natureza. E a verdadeira natureza dela é que ela realmente era só paz e amor. Agora, o outro, 10 vezes ou 20 vezes, com mais paz e amor do que ela. E eu digo assim, uau, isto realmente é verdade? Até eu fiquei bastante. Aquilo impactou-me durante meses. E não hoje me impacta. Cada vez que eu penso para trás, eu digo, uau, como é que é possível existir esse tipo de energia? E foi assim que a minha primeira experiência que eu tive com o Ho Oponopono. Experiência mesmo real. Que houve algo de extraordinário por trás. Algo que nós não podemos explicar. Não é? Eu não posso confirmar com vocês, olha, está aqui, foi assim que aconteceu. E vocês replicarem a mesma experiência. Não dá. Então, a única coisa que eu tenho para vos, pronto, para vos contar, para vos justificar aquilo que me aconteceu comigo, é o Ho Oponopono, a força que o Ho Oponopono realmente tem. O Ho Oponopono transmuta os vossos problemas, os vossos traumas, as vossas memórias, os vossos programas. Se vocês realmente quiserem se libertar, o Ho Oponopono é uma boa ferramenta. Claro que também existem outras ferramentas, não é? Temos as constelações familiares, temos o tapping. O que é que nós temos mais? Temos o pêndulo. E há muitas mais ferramentas. Mas vocês é que têm que escolher, não é? Escolham uma ferramenta qualquer e façam. Simplesmente façam. Bem, pessoal, como eu sempre digo, desconfiem de tudo e de todos
e procurem vocês mesmos a vossa verdade. Eu procuro sempre a minha verdade. As experiências que eu tenho é porque me surge a dúvida, me surge a curiosidade, e se eu não sentir na pele que um tipo de informação funciona ou não funciona, se isso não acontecer em mim, então eu simplesmente descarto. E isso é o que vocês também têm que fazer. Tenho que vos dar também outra, outra, outra dica, que não desistam. Não desistam à primeira. Continuem. Ok? Se não vos der resultados ao primeiro dia, ao segundo, ao terceiro, ao quarto, ao quinto, persistam até que dê resultado. É assim. É assim que as coisas funcionam. Muitas das vezes, nós não temos a consciência suficiente para atingir certos estados de consciência. Ou atingir certas dimensões, por assim dizer, ou certos estados vibracionais que nos ligam a essas energias. Então, continuem, porque também o nosso cérebro aqui em cima tem que trabalhar. Tem que encontrar, não é, as combinações certas para que consiga manifestar na tua vida aquilo que tu estás à procura. Que já existe. Lembra-te, se outras pessoas fazem e acontece nas suas vidas, tu dizes assim, porquê que não está a acontecer comigo? Porque não estás conectado. Então tu tens que meter a força, a energia, a intenção para que se manifeste na tua vida. Bem, amigos, espero bem que tenham gostado da informação, da experiência que eu tive, e até ao próximo vídeo.